Muito bom dia a todas e a todos, meu irmão, meu amigo Rogério. Cumprimento você como líder da Associação Brasileira das Câmaras Municipais e quero agradecer sua gentileza, suas palavras, cumprimentar a todas e a todos aqui, vereadoras e vereadores do nosso querido Brasil, de todos os rincões. E a minha tarefa hoje é conversar consigo sobre essa questão grave do momento brasileiro. Mas eu que sou municipalista, meu pai foi prefeito, eu fui prefeito, meu irmão foi prefeito, a mãe dos meus filhos foi vereadora. E na velha França, só para dar sustentação histórica, né, às palavras sábias do Rogério, na velha França há uma tradição, é que os ex-presidentes da República encerram sua carreira com um mandato de vereador na sua cidade. E esse é meu plano, lá em Sobral, minha cidade. O Torquato foi meu advogado, é muito meu amigo, ministro, e ele sabe disso, foi a Sobral. Enfim, e lá em Sobral já se sabe que eu pretendo encerrar minha carreira, espero que depois da presidência da República, mas se não for, já aceito com muito bom grado que Deus já me deu, eu quero encerrar como vereador de Sobral. Porque isso representa a afirmação de valores muito importantes, que hoje estão completamente rasgados no nosso país. E é para falar sobre valores rasgados que eu tenho aceito esses convites muito honrosos de circular pelo Brasil afora. E a minha grande questão, antes de começar a refletir sobre o tema, é que eu tenho pedido às pessoas, e isso aqui é o lugar mais próprio para eu pedir também, que a gente tem que fazer um grande movimento para encerrar no Brasil essa coisa miúda, que está transformando a política brasileira num exercício de confrontos odientos, mesquinhos, como se um país extraordinariamente complexo, maravilhoso, difícil, amado apaixonadamente por nós, como é o Brasil, pudesse ser resumida essa conversa mole de dividir a pátria entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice. O Brasil não vai sair dessa situação difícil, complexa, da mais grave crise da nossa história. Eu tenho 38, vou para dentro de 39 anos de experiência, Rogério. 39 anos. Né? Eu gosto de dizer nessa parte que eu nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos estão tão estranhos que a gente faz essa pabulagemzinha, né, de apresentar aqui o currículo, a ficha corrida, porque a situação está feia no país. Pois bem, eu nunca vi uma crise com este contorno. E sou dedicado a estudar o Brasil também, não há na história. Porque nós estamos vivendo basicamente uma crise econômica sem precedentes, os números são concretos, estamos vivendo uma crise institucional muito grave, todas as instituições centrais do Brasil estão sob crítica. Ninguém defende o sistema político, ninguém defende o sistema tributário, ninguém defende o sistema previdenciário, ninguém defende o pacto federativo do jeito que está tudo de cabeça para baixo, para bem dizer, e há uma enorme confusão sobre o que fazer para resolver isso. Mas há também uma crise política, de confiança da sociedade na sua liderança, na sua representação. Há uma crise de formulação. O Brasil tem hoje 27 milhões de pessoas entre desemprego aberto e a informalidade, o biscate, para onde está sendo empurrada a nossa gente, sofrendo carreira de guarda municipal, de rapa pelas cidades todas. Já mataram esses últimos 12 meses no Brasil 62.800 pessoas. Isso é 2 tantos, turma boa, 2 tantos da soma de morte de todas as guerras que o planeta Terra viveu, e ainda sobra um tostão. 62.800 jovens, negros, pobres, em tudo quanto é de cidade, porque já não está mais um problema só na grande cidade, está descendo para a pequena, para a média cidade. Ou seja, é uma crise que tem caras por todos os anos, que está deixando, e aí em cima disso o povo olha para a política. Porque ninguém inventou ainda, e isso é que nós temos que, humildemente, mas com muita energia e autoridade, mostrar para o nosso povo. Porque o esporte nacional agora da grande imprensa é esculhambar os políticos. E não é que a gente não mereça crítica, a gente merece crítica, mas peraí, não dá para separar, uma coisa é o joio e outra coisa é o trigo. No mundo inteiro a crítica faz isso, esculhamba o errado e faz o contraponto para o povo saber que as coisas são diferentes na vida. Existe o médico que é dedicado, existe o médico que é desonesto, existe o advogado que é sério, existe o advogado que não é sério,
Mas no Brasil, isso é de propósito, virou esporte a esculhambação dos políticos generalizadamente. Ninguém faz exceção. E aí o que é que acontece? Emprego faltando, violência campeã, o medo de precisar da saúde pública está espetado como espinho no coração do povo, do Oiapoque ao Chuí. E o povo olha para a política. E ao olhar para a política, o que toma notícia todo dia, dia outro também, é a roubalheira, é a impunidade, é o privilégio, é a esculhambação. Ora, ninguém inventou ainda na humanidade um computador que resolve as coisas coletivas. A humanidade, nos países mais avançados que tiver, não aprendeu ainda a fazer um robô que resolve as coisas comunitárias. Só existe um caminho para resolver as coisas, a política. Fora dela, não tem saída. E nossa grande tarefa, que temos a mesma vocação, é recuperar a confiança do nosso povo pelo exemplo e pelas ideias. O exemplo, cada um de nós cumpre na medida em que aceita ser uma pessoa que dedica seu tempo, suas energias, o tempo da sua família, a cuidar das coisas da comunidade, a cuidar das coisas da nação. E isso é uma coisa de uma vocação que deve ser a mais nobre de todas, embora ali também entre o oportunista, entre também o salafrário, porque a obra humana é assim. Mas a nossa sorte é poder dizer com toda a moral e autoridade que não tem um vereador, um deputado, um federal, um senador que não esteja aí votado pelo povo. Então, se a coisa está errada, precisa a gente ter humildade para dizer que a coisa está errada aqui mais embaixo, né? Para a gente saber. Mas não é verdade, não. A média do Brasil é de gente muito dedicada às coisas do Brasil, e eu conheço isso. Nós estamos passando um mau momento. O exemplo, então, é cada um de nós que deve dar, mas a ideia é que vai redimir o Brasil. E aí eu quero repartir com vocês brevemente, não é, para não cansar vocês mais, já está quase na hora do almoço, mas o que é que eu ando vendo no nosso país. E eu estou fazendo de um jeito que a gente não ofenda nem os coxinhas nem os mortadelas, né, para não repetir a mesma coisa. O Brasil, em 1980, olha o que é que eu ando dizendo. O Brasil, em 1980, tinha 130 milhões de pessoas e representava 1% do comércio do mundo. A China, no mesmo ano de 1980, tinha 800 milhões de habitantes e representava 1% do comércio do mundo igual a nós. Ou seja, relativamente, que a gente tinha muito menos gente, o Brasil era um país muito mais rico, muito mais desenvolvido do que a China. Hoje, o Brasil representa o mesmo 1% do comércio do mundo e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. E aqui a gente vai começando a entender o que é que está acontecendo. O que é que aconteceu? Em 1980, o Brasil tinha uma estrutura industrial, só para falar num dos anos, que a produção do Brasil na indústria era a soma do que produzia a China, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Malásia, Singapura e mais todos os tigres asiáticos, ainda sobravam tanto. Hoje, só a China produz 8 tanto que o Brasil produz. Só a Coreia do Sul produz 4 tanto que o Brasil produz. A Coreia do Sul tem marcas de eletroeletrônica tipo Samsung, LG, não sei o que, o Brasil não tem nenhuma. A Coreia do Sul tem 5 marcas globais de automóveis e o Brasil não tem nenhuma. Né? O Hyundai, o Sonata, não sei o que, eu não sei da marca não, mas eu estudo a parte da economia. O que aconteceu? O que aconteceu é que de 1980 para cá o Brasil parou de crescer. Ou, para dizer o número exato, nós estamos crescendo 2% ao ano na média. A riqueza do Brasil, de 80 para cá, cresce 2% ao ano na média. E a população cresce no mesmo período 1,7% ao ano. Ou seja, se a riqueza cresce 2% e a população cresce 1,7%, quase a mesma coisa, por cabeça nós estamos parados. Como a gente sabe que é uma renda concentradíssima no Brasil, a pior distribuição de renda do mundo, vocês traquejam isso com o povão, a pobreza e tal, e olhem também para cima, tem informação, e circula, e viaja, estão vendo? A desigualdade. Então o Brasil tem um bocado de 0,4% que cresceu por cabeça, somado, tirado do povo e concentrado no barão, né, que está aí jogando prata para o ar, como diz o Raimundo Flávio, meu conterrâneo amigo, na música dele. E isto tem explicação. A concentração de renda do Brasil chegou ao ponto em que 6 brasileiros, repare bem, essa hora que eu falo assim, não é legal, pensa que eu estou mentindo. Eu digo, vá no Google, né? Vá no Google e pesquisa. 6 brasileiros hoje têm a fortuna igual às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres.
O Brasil é 206 milhões de habitantes. Pois bem, 6 brasileiros têm hoje riqueza, a fortuna somada, equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Isto não tem em nenhum lugar do mundo. Isso está acontecendo por um conjunto de erros estratégicos que derivam da gente não ter tido a capacidade de compreender que o velho modelo que o Brasil adotou de economia morreu. A gente tentou industrializar o Brasil e funcionou. Produzimos, a partir do nada, a 15ª economia industrial do mundo. Mas nós fizemos isso. Isso aqui, pô, me sinto Roberto Carlos desse jeito. Detalhes tão pequenos e nós dois tamanhos. Eu sentei. Brincadeira. Eu estou aqui em casa, me sinto alegre. Mas vou voltar, não tem conversa nenhuma. Isso aqui já está palavrado para o ano que vem. Ano que vem ainda é eleição, mas no outro ano eu volto como presidente, com a faixa zona aqui. É brincadeira, mas eu sei que a estrada é comprida, mas a chance está se alargando também. Vocês vão ver. Eu quero uma foto contigo, viu? Que eu fui bem bruto, que ele veio tirar uma foto e o ministro estava falando. Não, Maria, não posso perder esse voto de jeito nenhum. Já tem 15, ó, e você é o 10%. Já me falar em Itajubá? Itajubá, muito. Então vamos voltar aqui. Então o Brasil montou um esquema de desenvolvimento industrial e, em vez de fazer isso baseado no esforço de fazer poupança em casa, nós criamos isso fundado numa dívida externa. Quando essa dívida externa quebrou o Brasil, de lá para cá nós temos agir da mão para a boca, porque tem muita emergência. Primeiro era a grande emergência, isso aconteceu ali nos anos 80, por isso que eu boto a comparação no ano 80. Primeiro era a grande emergência da redemocratização. Como é que a gente ia brigar por um modelo econômico se a gente não tinha nem democracia? Não era a ideia de restaurar a eleição direta, anistia, constituinte, então aí nós ganhamos todos. Eu acredito no milagre da política, que a turma está meio descrente, porque a minha geração, nós ganhamos todas. Tiramos o país da situação difícil, muita gente morreu, foi torturada, foi exilada e tal, parecia que era impossível, e o Brasil celebrou a festa da democracia com muita luta, e foi o milagre que a política produziu. Depois nós passamos um tempão, porque morreu o Tancredo Neves, um desastre para nós passamos um tempão com outra fogueira, outra emergência, inflação alta demais. E a inflação alta demais, que a hora que a gente ia discutir projetos, desenvolvimento, industrialização, política industrial, ciência e tecnologia, educação, não, tudo era muito agora, acaba a caristia, com a caristia não dá, se elegia um presidente, 3 meses depois estava desmoralizado, e tome plano, e quebra o Brasil, não tinha outro jeito, até que nós chegamos no real. Aí eu já era ministro, fui governador e ajudei o Itamar Franco, esse grande brasileiro que foi injustiçado, e que criou a condição política, de novo, a política produzindo um milagre, para desfazer o pacto inflacionário de quase 20 anos. Derrubando a inflação espetacularmente com o Plano Real. Mas só que o Plano Real não era um projeto para o país. Eu ajudei a fazer, a gente tem que ter humildade. Foi uma coisa extraordinária? Foi. Bem feito demais? Foi. Não estou me elogiando, estou elogiando os técnicos que ajudaram a fazer e tal. Mas o Plano Real, mal comparando, era como se fosse uma febre. Vamos dizer, a gente que conhece a vida, sabe que febre não é uma doença. A febre é um sinal que o corpo da gente manda para a nossa inteligência para saber, presta atenção aí que tem alguma infecção. Ou na garganta, ou na urina, ou no pulmão, ou sabe lá onde é e tal. Presta atenção. Mas se a febre passa muito da conta, vem convulsão, então a gente tem que tratar a febre. Mas não pode ter ilusão de que a febre é doença. Mal comparando, o real era isso, era um antipirético. Nós tínhamos uma febre grande, que era a inflação, que era derivada do colapso financeiro do Brasil, virou um mecanismo perverso de financiamento, do desequilíbrio do setor público, e aí nós criamos um antipirético, derrubamos a inflação para preparar o doente para a infecção. Foi tão sucesso que nós elegemos o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique, no lugar de levar o doente para o hospital, levou para o samba. Foi passear, achou que aquilo era bom demais, e resultado, aumentou muito o consumo, mas a produção foi caindo. A produção brasileira foi caindo. Como é que a gente compensou aumentar o consumo com a produção caindo? Importando. Então cada carro aqui está com celular, tudo vem do estrangeiro. O microfone que eu estou falando vem do estrangeiro. E Deus o livre, precisamos tomar um remédio, 80% vem do estrangeiro. 80% do carro, o valor do coração econômico do carro, mesmo feito em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou em Pernambuco,
vem do estrangeiro. Toda a parte eletrônica, mecatrônica, embarcada, tudo vem do estrangeiro. Os paletó da gente não amassa mais como amassava antiga, é as fibras que vem do estrangeiro. Aí você tem todos os meios de diagnóstico médico que vem do estrangeiro. Para bem dizer, 60% do óleo diesel que estão queimando nos ônibus da cidade de vocês, da nossa, estão vindo do estrangeiro. 60% do óleo diesel, da gasolina, estão vindo do estrangeiro. E aí acontece o seguinte, você expande o consumo na época do real, porque acabou o imposto inflacionário, não faz a produção, aumenta o consumo, aumenta a importação. Ao aumentar a importação, o país não tem dólar para pagar. E aí a gente quebra. Quebrou 3 vezes no governo Fernando Henrique. E a gente precisa entender, isso não é para falar mal de ninguém, não. É porque esse filme é que está aí, marcado para matar qualquer um, porque matou a Dilma, do mesmo filme. Como é que um país quebra? Uma loja, uma fábrica, a gente sabe como é que quebra. Passa na frente, está a porta fechada e uma placa lá, né? Quebrou. Arrebentou, apartou a banda. Então pronto, está lá quebrado. Um país é uma instituição permanente. Ele não tem uma porta que ele fecha. Como é que a gente diz que um país quebrou? É quando a gente vê a moeda desse país derreter em comparação com o valor da moeda internacional de troca, que é o dólar. E aí ninguém precisa ser economista, que os cabas gostam de falar umas coisas difíceis para parecer que só eles entendem o assunto. Tem nada disso. A questão básica é o seguinte, por que esse assunto da comparação do valor da nossa moeda com o dólar é um assunto que tem que ser popular, cada vereador que tem que dominar para conhecer as coisas e ajudar o povo. Eu explico para vocês, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. Se der certo, a namorada nova foi interessante, a gente leva para comer uma pizza no domingo. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência, tem que comprar do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar. Então, se quando o Fernando Henrique toma posse, a gente precisava de R$1 para comprar um dólar de trigo. O preço do pão era esse. Na hora que o Fernando Henrique quebra o país, a gente precisa de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, ou seja, o pão sobe 4 vezes o preço. Como a renda não acompanha, eu perco a capacidade de comprar pão, entendeu? Então a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O que é o preço da passagem de ônibus? É o diesel. Se eu estou comprando o diesel do estrangeiro, eu precisava de R$1 para comprar um dólar de diesel, a passagem do ônibus era desse preço. Se eu passo R$4 por mesmo dólar, eu perco, a minha renda não acompanha, eu perco a capacidade de comprar, ao invés de 4 passagens, eu posso comprar uma. Eu não compro dólar, mas tomo remédio. O remédio é 80% importado, eu precisava de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, e doravante, quando o Fernando Henrique quebrou, eu precisava de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Como a minha renda não acompanha, eu perco a capacidade de comprar 3 Tilenol de cada 4 que eu podia comprar antes. Aí eu me santo. Então eu fico feliz quando eu estou consumindo, e quando quebro eu fico zangadíssimo com o governante que me ferrou, porque eu não entendi, ninguém me explicou nada. Eu podia comprar 4 Tilenol e agora só posso comprar 1 com o meu salário. Aí vem dar passagem para o Lula. O Lula teve 2 vantagens. Primeiro, ele recebeu o governo, como o Brasil estava quebrado, recebeu o governo com a taxa de câmbio, se fosse o valor de hoje, R$ 9,20. O valor de hoje, repare bem, R$ 9,20, que eram os R$ 4,00 que o Fernando Henrique fez, mais a inflação atualizada para hoje, dava R$ 9,20. Ou seja, o povão precisava de R$ 9,20 no dia da posse do Lula para comprar um dólar de Tilenol, ou de passagem de ônibus, ou de eletroeletrônicos, celular e tal. Quando o Lula termina os 8 anos dele e entrega para a Dilma, a taxa de câmbio estava em R$ 1,75. Ou seja, mal comparando, o Lula aumentou a capacidade de consumo do povo, durante os 8 anos dele, 4 vezes. Com a mesma renda, eu podia comprar podia passar a comprar 44. Por que não quebrou? Porque aí a produção não acompanhou. Aí o consumo subiu. O que aconteceu? O mesmo filme, aumentou a importação. Tudo vem do estrangeiro. O país se industrializando. O número é chocante. Já digo para vocês. Por que não quebrou na mão do Lula? Porque a China, que era 1% igual ao Brasil, apostou na produção e cresceu muito nesse período. Ao crescer muito, a China comprou grandes volumes, compra ainda, grandes, enormes volumes dos produtos tradicionais do Brasil. Só para vocês terem um número, que é melhor do que a gente dar opinião, porque o número é uma relativamente pancada, né? Então, quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo 1 tonelada de minério de ferro, tirado de Minas Gerais e tal, por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por 38.
Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido a 30. Então o que acontece? O Lula, porque trouxe a taxa de câmbio para baixo, e aí é uma coisa de economia, a gente pode conversar outra hora, mas ele trouxe, ele melhorou o consumo da população, a população ficou muito feliz com ele, bateu palma, como bateu com o Fernando Henrique lá atrás, e o Lula teve a sorte de que esse buraco na conta do Brasil com o estrangeiro de importado foi compensado pelo preço grande da soja, do milho, tudo que a gente produz de baixo valor agregado explodiu de preço, como nunca aconteceu na história. E o Lula, então, consegue eleger a Dilma e sai com 84% de aprovação. A Dilma entra e aí tomba essas coisas todas. O que acontece? O país quebrou. Qual foi o filme? Olha o filme aqui que vocês vão dar uma risada, tenho certeza, embora não seja o Tiririca. Quer dizer, meu amigo Tiririca. E o Tirolipa, que era melhor ainda do que o pai, o menino. O menino é muito engraçado. Mas repare bem, no dia que o Fernando Henrique quebrou o Brasil, o PT criou um movimento fora FHC. E o Lula, que era na época meu amigo, presidente do PT, resolveu fazer um pedido de impeachment do Fernando Henrique. Aí eu disse, Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Remédio para governo ruim não é impeachment. A gente não pode estar com esse esporte de eleger presidente e derrubar. O Brasil, agora, quatro presidentes nós elegemos da redemocratização para cá, derrubando 2. Não tem país que aguente isso. Pode acreditar que fica zangado, mas não pode ter essa solução fácil. E o impeachment é uma coisa muito séria, muito traumática. Então a gente tem que forçar a mão para o governo acertar. Errou, o povo que elegeu paga e escolhe outro depois. É assim que a gente faz democracia. Mas vamos voltar aqui. Lula, pelo amor de Deus, meu irmão, não faça isso. Remédio para governo ruim não é impeachment. Escrevi artigo, o diabo, e o Lula, não, você está com saudade dos teus amigos tucanos, não sei o que, tá bom. Tá bom. Um dia desse, um de nós vai para o poder e eles vão fazer a mesma coisa, vão derrubar a gente. Eu escrevi isso, tem artigo escrito na Folha de São Paulo na época, portanto não é profeta de obra feita que está falando aqui, não. Porque o mal do Cabo Velho é porque ele já viu as coisas, né? Já conhece o cinema e tal. E eu terei 60 anos com 38 de vida pouco. Então o filme para mim... Mas repara a história como é. O Lula, para o PT, faz o movimento fora FHC e apresenta o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam no negócio desse? Michel Temer era o braço direito do Fernando Henrique, presidente da Câmara, e recebe um pedido de impeachment. O que é que ele faz? Se fosse lá no interior do Ceará, ele tinha pegado e espetado um prego atrás da porta do banheiro. Né? Mas ele joga na lata do lixo e atravessa o Fernando Henrique, mas o povo até hoje não perdoa. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição no Brasil. E não é que o PSDB tem um defeito mortal, não é porque o povo se sentiu enganado, porque comprava 4 e passou a comprar 1 no dia seguinte da reeleição do Fernando Henrique. Vem o tempo, a Dilma faz o quê? Quebra o país. Como é que quebrou? Ela recebeu o dólar a 1,75 e na véspera do dia seguinte que ganhou a eleição, o dólar passou para 4. Resultado, o povão perdeu metade, mais da metade da capacidade de consumir. E aquela festa que era 8 anos de todo mundo está indo, está melhorando, e agora a Cláudia vai, meu filho não vai passar o padecimento na humilhação que eu passei, porque o mundo mudou, o Brasil mudou, virou uma raiva grande, uma decepção grande. Aí o que a negada da política faz? O movimento fora Dilma apresenta o pedido de impeachment, e só que o impeachment agora cai na mão do Eduardo Cunha, que era compincha do Michel Temer, que era o vice, que quem quiser respeite, tudo bem, eu considero que eu conheço todos eles, chefe de quadrilha. Morreu. Aí está a situação econômica e política do país. Se isso for verdade, nós temos que entender o que aconteceu. O que aconteceu? De tanta gente adiar o desenho de um projeto nacional, nós estamos hoje com 3 problemas, cada qual mais grave e cada qual mais forte para dizer que o país não vai crescer. Tem todo um ensouço para dizer que aconteceu a virada, que não sei o que e tal. Não aconteceu nada. O Brasil de 1980 para cá cresce 2% ao ano, nós vamos chegar no ano que vem a crescer 1,5%, ainda abaixo da média. E isso não é crescimento. Repare o que a gente está falando. O Brasil está hoje no nível de atividade econômica do ano 2008. Compreende? O Brasil está hoje no nível de riqueza que nós produzimos em 2008, ou seja, nós esterilizamos toda uma década por conta dessa crise. E é como mal comparado se você tivesse descido 10 degraus. Você estava subindo a escada, que tem 100 degraus, você subiu 10, e aí desceu 10. E agora você vai subir 1.
Porque o fundo do poço tem uma virtude, acima, abaixo dele não tem nada, tem que vir para riba e tal. Às vezes tem um alçapão, e tem. O alçapão está aí, porque para 18, 19, essa PEC que eles fizeram de contenção de gasto, vai ser uma esculhambação que vocês não têm ideia. Parar a universidade, o hospital começar a parar, custeio de SUS começar a dar problema e tal, porque resolveram congelar o gasto com saúde, educação, segurança, uma hora dessa, por 20 anos. Só para vocês terem ideia, o Brasil cresce a garotada 2 milhões por ano de menino e menina. 2 milhões por ano, nós botamos menino e menina, que precisa de matrícula. Se nós estamos dizendo que o gasto está congelado por 20 anos, nós vamos passar 20 anos com 2% de 2 milhões de garotos, 20 vezes 2, 40 milhões de garotos não vão ter direito à matrícula. Vê se pode um negócio desse na cabeça de alguém. É evidente que isso vai ter que ser revogado, mas antes nós vamos padecer muito. Nós vamos ver muito padecimento, muito sofrimento no Brasil, o que quer dizer que não tem crescimento econômico. Esse crescimento está impedido por quê? Porque de tanto juro alto para enfrentar erradamente essa crise, o Brasil está hoje com o maior endividamento das famílias e das empresas. Consulta os eleitores de vocês, 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativado do SPC hoje. 40 milhões de compatriotas nossos estão sujos do SPC. Portanto, fora do consumo com crédito. Você tem 100% das empresas de capital aberto que publicam os balanços, são públicos, não conseguiram fazer em caixa no semestre para pagar parcela do papagaio que venceu do banco. Então você tem um problema que da iniciativa privada e das famílias não vê o investimento. Aí você tem o setor público, vai sair o número agora, estou ouvindo um estudo ali, estou estudando compulsivamente as coisas, para achar o caminho, vai que eu ganho a pepino, mas eu vou ter que resolver, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, tamanha a complexidade do problema que eles criaram aí. Mas repare, o Brasil está com o menor nível de investimento público da história. A União Federal vai investir 3 centavos de real por cada real do PIB. 3 centavos de real por cada real de 100, de cada 100, não é por cada real. 3 centavos de cada 100 reais. Então nós vamos gastar 3 centavos de cada 100 reais. E isso em cima de Estado, município, porque a arrecadação despencou, o FPM despencou, o ICMS despencou, e não há perspectiva de você reagir a isso de forma expressiva, de maneira a ter consequência na finança pública, no financiamento do setor público, que está com um rombo, esse ano, 12 meses, 160 bilhões de reais. Também é o maior rombo das contas públicas da União Federal, desde sempre na história. Fica a grande mídia toda cessando, essa merda, não sei o que e tal, mas o fato é que o número não aguenta pancada. Este ano o Brasil vai fechar a conta do ano federal 160 bilhões de reais de déficit com o menor volume de investimento da história. A partir do ano que vem vai começar a constranger custeio, já não é mais investimento que tende a mais de zero, abaixo de zero como está aí. E por fim, já falei aqui, o Brasil tem um problema. Qualquer crescimentozinho aumenta a importação, e ao aumentar a importação pressiona a taxa de câmbio, que por sua vez desvalorizada gera o filme que derrubou o Fernando Henrique, gera o filme que derrubou a Dilma. Se esse diagnóstico for verdade, está aqui o caminho por onde nós temos que exigir dos políticos o debate. Não pode ser Chico contra Manel, resolver o problema da Maria, dizer que agora vai, porque bandido bom é bandido morto, e fazer umas frases bonitas para negar achar bomba de pau. Isso daí, a gente é do ramo. Não estou falando para o povão, que às vezes se ilude demais, não estou falando para a gente que é profissional como eu. Nós precisamos impor aos políticos todos que o debate seja ao redor disto. Inclusive vai ter uma tentação, que vem de fora para dentro do Brasil, de fazer o tema do debate ser negócio de conversa de religião, de moralidade, etc. E isso aqui é um grave perigo para um país como o nosso. Gravíssimo perigo. Por quê? Porque é a hora da gente ensinar os valores da família, os valores da moral, da ética, da religião, da adoração a Deus, é em casa, com os filhos, com a família, com a igreja. A política é o lugar de discutir emprego, salário, educação, saúde, juros, violência, desenvolvimento, tecnologia. E isso é o papel do vereador. Para arrematar. Isso é o papel do vereador. O papel do vereador é forçar de baixo para cima que a estrutura política seja fiel à agenda do povo e que a discussão não seja de insulto, de ódio, de mildice, mas uma discussão generosa, aberta sobre como resolver essas questões.
Porque assim fazendo, o que ganhar pode dar a mão ao que perdeu. A gente não vai fazer o que nós estamos acontecendo. Um caba ganha e o outro se arma para destruir ele. Isso que está destruindo é o país. E nós precisamos mudar isso. Muito obrigado pela sua atenção.